Olá, eu sou Viviane Hessel Dias, eu sou infectologista e a gente está aqui para falar com vocês agora sobre a sequência do nosso módulo de higiene de mãos, a aula 3.3. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, seguindo aqui no nosso módulo 3, a gente já fez a contextualização da importância da higiene de mãos na prevenção tanto da disseminação de micro-organismos quanto da infecção, né? E a gente falou um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a estratégia propriamente multimodal para a higiene das mãos, que é a nossa aula 3.3. Quais são os nossos objetivos? A gente vai revisar alguns conceitos, eu vou apresentar brevemente para vocês quais são esses componentes da estratégia multimodal, e essa aula apresenta brevemente, porque as outras aulas vão especificar cada uma um componente, né, que a gente vai trabalhar melhor, e algumas orientações iniciais sobre como que a gente vai operacionalizar a implantação dessa estratégia nos serviços de saúde. Eu queria trazer para vocês aqui uma recomendação para que vocês acessem o guia de implementação da estratégia multimodal da OMS, da Organização Mundial da Saúde, porque esse guia traz para nós as diretrizes de como que a gente faz para implantar essa estratégia dentro das instituições. Não é uma atividade, sim, fácil, né, rápida, que implanta hoje, amanhã está pronto, mas ela tem várias etapas que, se a gente seguir de forma bem organizada, bem planejada e bem engajada, a gente com certeza vai ter resultados muito positivos em relação à questão da estratégia multimodal. Da onde que surgiu, né, toda essa questão de estratégia multimodal? Então, houve, né, um lançamento de um desafio global para a segurança do paciente pela Organização Mundial da Saúde. Isso foi lá em 2005, era uma assistência limpa, uma assistência mais segura, né? E foi colocado que as IRAs, as infecções relacionadas à assistência à saúde, e a adesão de higiene de mãos tinham um papel central para reduzir essas infecções. Então, acho que esse tema tem sido já trabalhado já há bastante tempo, mas eu quis trazer para vocês da onde que isso, né, surgiu. E aí, em 2009, teve uma extensão desse programa chamado Salve Vidas, Higienize Suas Mãos, para realmente fortalecer a questão dos meus 5 momentos de higiene de mãos, que a gente vai falar agora na sequência aí do nosso módulo. E, obviamente, que o objetivo principal era proteger o paciente, proteger o profissional da saúde, proteger o ambiente assistencial contra a propagação de bactérias, patógenos, enfim, e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde, e a gente sabe que isso também reduz a disseminação da resistência microbiana nas instituições. Mas o que são esses meus 5 momentos para a higiene de mãos, né? Esse desenho, ele traz esquematicamente os 5 momentos, e eu acho que é interessante a gente entender como que esse desenho funciona, né, esse esquema. Vocês têm aqui uma linha pontilhada, e essa linha pontilhada, ela representa o ambiente do paciente. Então, vocês veem que as flechas, elas têm sentidos entrando no ambiente do paciente, saindo do ambiente do paciente, ou dentro do ambiente do paciente. Então, são oportunidades que a gente tem para higienizar as mãos, e cada uma delas tem uma função, né? Antes de tocar o paciente, para proteger o paciente, não trazer bactérias de fora para dentro, que não sejam dele, né? Antes de realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico, ou seja, no ambiente do paciente, quando eu vou fazer um curativo estéreo, uma punção de acesso, enfim, que eu estou já dentro do ambiente, eu tenho que higienizar novamente, né? Após exposição de risco, com risco a fluidos corporais do paciente, esvaziar uma sonda, por exemplo, né? Mexer com situações em que possa ter sangramento na luva, né? Você em contato com sangue, e aí você precisa higienizar, obviamente, depois de retirar as luvas, né? Após tocar o paciente, quando eu termino de fazer um cuidado para não levar bactérias deste paciente para outros, né? E após tocar em qualquer superfície próxima ao paciente, porque aí também não vou levar bactérias deste paciente para outro paciente. Então, essa abordagem dos 5 momentos, ela precisa ser compreendida pelos profissionais e ela precisa ser atendida pelos profissionais, né? Então, eles têm que colocar isso na prática do dia a dia. Então, esse é o grande desafio para a gente fazer os 5 momentos acontecerem. Como que são, então, os 5 momentos, né, os 5 componentes, desculpe, da estratégia multimodal de higiene de mãos? Existem
algumas etapas aqui que são colocadas como fundamentais para que a gente possa fazer a estrutura toda mudar e a gente promover os 5 momentos de higiene de mãos, né? Então, são 5 componentes da estratégia multimodal para promover os 5 momentos de forma adequada. Então, a gente precisa, primeira coisa, a mudança de sistema, que é ter a preparação alcoólica para higiene de mãos no ponto da assistência. As pias, né, obviamente são importantes, mas elas não conseguem estar do lado de cada leito, então a gente tem que ter outra opção aí, que seria o produto alcoólico. A mudança de sistema em relação ao fornecimento seguro e contínuo de água, sabonete líquido e papel toalha. A situação número 2, que seria a formação e educação dos profissionais. A avaliação, número 3, avaliação e retroalimentação, né, de resultados. Número 4, lembretes no local de trabalho. E número 5, clima de segurança institucional. Então, esses itens todos fazem parte da estratégia multimodal da Organização Mundial da Saúde, e a gente vai falar um pouquinho de cada estratégia depois nas aulas subsequentes. Nesse componente 1, na mudança de sistema, a gente tem que garantir, obviamente, a infraestrutura, né, para que você tenha a prática de higiene de mãos adequada. Então, tem que ter o dispensador lá e a pia, eles têm que estar funcionando, né? Eu tenho que ter álcool sendo reposto a todo momento, o funcionamento de água tem que ser contínuo, obviamente os insumos têm que estar disponíveis, né? E eu tenho que ter acesso imediato para higienizar as mãos no ponto da assistência, onde eu estou atuando com o paciente. Mas o que é esse ponto de assistência, então? O ponto de assistência é o local onde a gente tem 3 elementos: o paciente, o profissional da saúde e envolvendo ali, né, as suas imediações. Então, são essas situações. Aí vocês têm aqui um desenho esquemático, né? O profissional da saúde, o ambiente do paciente e o paciente. A gente precisa do álcool muito próximo do paciente. Até coloquei aqui um exemplo de um álcool à beira-leito, para que ele tenha facilidade de utilizar o produto alcoólico para higiene de mãos para atender aqueles 5 momentos que a gente falou. Então, essa questão do álcool no ponto de assistência, ela é crucial, ela é essencial, ela é importantíssima para que a gente consiga atingir nosso objetivo. Se a gente coloca o álcool lá atrás do paciente, lá depois das bombas, e o pessoal nem enxerga, né, o dispensador, você tem o álcool no ponto de assistência, mas ele não está disponível, aí não vai adiantar. Então, é importante que a gente tenha atenção com essas questões. O componente 2, quando ele fala de formação e educação, ele vai trazer para a gente uma importância de você capacitar de forma regular sobre a questão da higiene de mãos, usando a abordagem dos 5 momentos que a gente comentou, mas não só os 5 momentos, mas os procedimentos corretos para você fazer uma boa lavagem das mãos e uma boa fricção antisséptica das mãos, né? Então, a gente tem que seguir alguns passos, não é de qualquer jeito, e a gente vai falar um pouquinho depois nas aulas sequenciais. No componente 3, quando a gente fala de avaliação e retroalimentação, a gente vai precisar estabelecer estratégias que possam monitorar essas práticas de higiene de mãos, mas também monitorar a nossa infraestrutura. A gente tem que estar sempre de olho se nossos dispensadores estão disponíveis, se estão funcionando, se as pias estão funcionando, enfim, né? Também devemos monitorar as percepções e o conhecimento da equipe, né, dos profissionais da saúde quanto à questão de higiene de mãos, e fornecer, obviamente, às equipes, aos funcionários, uma retroalimentação sobre os resultados, sobre o desempenho em relação à higiene de mãos, a adesão de higiene de mãos, consumo de produto alcoólico e, obviamente, taxas de infecção e resistência microbiana, que é o objetivo lá na frente, o desfecho sequencial. Então, esse é o componente 3. No componente 4, a gente tem que trazer para a instituição uma política que esteja sempre atualizando e colocando lembretes no local de trabalho que possam atentar, alertar os profissionais sobre a importância de higienizar as mãos e quais procedimentos eu devo seguir para poder realizar. Então, eu trouxe só uns exemplos aqui para vocês, de ter lá um lembrete bem na cabeceira da cama do paciente: pare, né, higienize a sua mão, ou na entrada da unidade, chamando a atenção que né, tem um produto alcoólico e é importante que você higienize a mão antes de fazer o cuidado. O componente 5 é um componente muito importante que traz toda a necessidade de você ter um clima de segurança institucional para que
todos se sintam à vontade e seguros, né, para gerar as ações que vão melhorar a adesão de higiene de mãos, né, e sensibilizar as questões de segurança do paciente. Então, a gente precisa de uma participação muito ativa, tanto da instituição, né, de uma forma global, quanto do próprio indivíduo, seja profissional ou seja paciente, né. A gente tem que ter uma consciência tanto individual e institucional para mudar e melhorar, então a gente precisa estar sempre atento que se alguma coisa não está legal, a gente tem que, né, ter o incentivo e tem que querer melhorar. E obviamente que a parceria com os pacientes faz uma diferença muito grande em relação a melhorar o clima de segurança institucional. Afinal de contas, né, a segurança do paciente é para o paciente. Então, nada mais justo que o paciente seja envolvido nessas estratégias. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos sobre os resultados da implantação da estratégia, que mostra que realmente isso que eu acabei de falar para vocês, né, que às vezes parece muito lá longe, distante, elas funcionam, né? Esse artigo, que foi publicado até recente, é 2020 agora, fala de um hospital de ensino, tá? Um hospital de 440 leitos no Japão. Eles avaliaram 5 anos de implantação dos componentes da estratégia da OMS, aqueles 5 componentes que a gente comentou no início da apresentação. E aí ele comparou o consumo do produto alcoólico em litros para 1.000 pacientes dia. E ele foi correlacionando com uma pontuação do score de autoavaliação anual. Que score é esse, né? A OMS ela tem uma sugestão de um score de avaliação dos componentes da estratégia multimodal, depois numa outra apresentação eu vou trazer para vocês, e cada componente que você avalia gera uma pontuação, e obviamente quanto melhor for sendo a sua pontuação, o que a gente espera é que melhor vai ser o consumo de produto alcoólico e obviamente a adesão de higiene de mãos, né? Então esse estudo mostrou que no período avaliado eles melhoraram o consumo de 4,4 litros para 1.000 pacientes dia, foi para 34 litros para 1.000 pacientes dia, né? E o score da autoavaliação, que eles fizeram, né, anualmente, passou de 117,5 pontos para 445 pontos. E eles observaram que teve uma correlação positiva com o consumo do produto alcoólico. Então, isso mostra para a gente o quê? Se a gente trabalhar os itens da estratégia multimodal na nossa instituição, melhorando a condição e estrutura para atender cada um daqueles itens, com certeza a gente vai melhorar a adesão de higiene de mãos e o efeito disso vai ser a melhoria também no consumo de produto alcoólico para a higiene das mãos. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês em relação à implantação da estratégia foi esse estudo aqui, que foi um estudo da OMS, um estudo de vários países para avaliar a implantação da estratégia da OMS, e eles avaliaram vários países, né, juntaram vários países, identificaram, né, os itens que precisavam ser avaliados, tanto profissionais quanto os momentos. Eles conseguiram colocar aqui, antes da intervenção, 21.800 oportunidades observadas, e após a intervenção, 23.000, e a intervenção aqui é a implantação da estratégia, né? E a adesão, que era de 51%, foi para 67,2% no geral. A gente vê aqui diferenças, do vermelhinho é antes da implantação, o azulzinho aqui é depois da implantação. Para todas as categorias profissionais, a gente teve melhoria, né? E dos momentos que a gente comentou, né, no início da apresentação dos 5 momentos. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento e o quinto momento. Interessante que o momento 1, que era 28%, foi para 51%, né? Que é o antes de tocar o paciente, que era o mais reduzido aqui no início da estratégia. Então, mais uma publicação, assim, que traz essa importância, que esse resultado, ele chega se a gente realmente conseguir trabalhar para implantar a estratégia na instituição. Então, os nossos pontos chaves aqui, para a gente conseguir as nossas mudanças de forma sustentável, é você trabalhar olhando o hospital, né, preparando e fazendo um diagnóstico da sua instituição de saúde, para realizar esse planejamento inicial de como que a gente vai trabalhar, em relação à estratégia multimodal, trabalhar a implementação e principalmente o engajamento dos profissionais e das lideranças, e eu digo aqui para vocês, lideranças, importantíssimo envolver
a superintendência, a direção do hospital, né, a liderança máxima. E 3, avaliar e acompanhar, obviamente, né, o monitoramento da adesão, para ver como é que estão indo os indicadores, e de tempos em tempos ir revisando esse planejamento. Com essas etapas, aí a gente consegue manter de forma sustentável. Então, ela não é uma coisa que você faz por um momento, mas você está sempre atualizando. Então, com isso, a gente finaliza essa aula, trazendo um pouquinho da estratégia multimodal para vocês, e nas próximas aulas a gente vai olhar detalhadamente cada componente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.